Olá, tudo jóia? Estamos aqui novamente, dando sequência aqui aos nossos vídeos de resumo orientativo sobre as seções da norma IATF 16949. Esse vídeo aqui é um vídeo de resumo de nossa aula completa do nosso treinamento de interpretação da norma IATF 16949, que você encontra na plataforma e-learning da Target, é um curso completo com todos os detalhes e interpretação requisito a requisito. E você que está acompanhando aqui esse vídeo também é um vídeo de grande valia, porque você pode concatenar as ideias e entender para que serve cada seção da norma e ter uma ideia aprofundada dos requisitos normativos. E agora a gente vai fazer a seção 8 da IATF 16949 mais a ISO 9001, que é a seção 8, operação. Agora a gente está fazendo uma transição, saindo lá do PDCA, da estrutura normativa conforme o PDCA, saindo do planejamento e indo para o fazer, para o D do PDCA, para o do PDCA, que é a operação. É a seção da IATF mais longa e aonde a IATF mais insere requisitos suplementares, complementando o que a 9001 traz de requisitos, o que a ISO 9001 já traz de requisitos. Como já comentamos anteriormente, a IATF é uma norma para a indústria de manufatura de peças automotivas. Então, tudo que a gente está vendo aqui na seção 8, a gente está pensando em uma indústria de fabricação de peças automotivas, de partes automotivas de um veículo. E a seção 8 é bem extensa e ela é dividida, podemos dizer assim, em 7 partes. A primeira parte a gente vai falar sobre o planejamento da operação do processo. Anteriormente a gente viu tudo que é o planejamento do sistema de gestão. E a seção 8 começa com o planejamento da operação de processo. Depois a gente vai falar sobre os requisitos de produto, os requisitos do cliente, o que o cliente espera para o produto, para que a organização entregue esse produto. A organização precisa entender quais são os requisitos que o cliente almeja, o cliente deseja sobre o produto. Saindo disso, a gente vai para o 8.3, onde a gente fala de projeto e desenvolvimento, de produto e processo. A gente entendeu o que o cliente quer, digamos assim, fechamos um contrato com o cliente e depois na 8.3 a gente, de posse desses requisitos, dessas especificações do cliente, desses desejos do cliente, a gente vai desenvolver o produto e o processo. Seguindo ainda, vai para o 8.4, onde vamos falar de provedores externos, da gestão de fornecedores, do processo de comprar, como qualificar o fornecedor, como selecionar, como monitorar, como desenvolver o fornecedor. E após isso, a gente vai para a produção. Provisão é produção de produtos e serviços. Aqui a gente está lá no chão de fábrica, de fato, produzindo o produto e serviço, que é a 8.5. A 8.5 também é uma subseção aí bem extensa, tem diversos requisitos adicionais da IATF. Depois iremos para o 8.6, que é a liberação de produtos, que é a inspeção, a liberação, a inspeção pode dizer, mas o fase a fase, como esse produto e como o processo é liberado, o que a gente faz nesse sentido. E no 8.7 é o controle de saídas não conforme, como que a organização trata os produtos não conforme, que sempre vão existir, mas a gente tem que ter esse controle sobre isso, como a gente trata esse produto não conforme no chão de fábrica, para não termos problemas aí junto aos clientes. Beleza? Seja muito bem-vindo, espero que você goste do vídeo e vamos lá!
Muito bem, a seção 8 começa com o planejamento e controle operacional. O que significa isso? É quando a organização identifica qual tipo de produto que ela vai produzir e qual o planejamento que ela precisa para estruturar a sua manufatura, todo o seu processo de manufatura, para atender aos requisitos do produto que ela está fabricando. Né? Se é uma organização, por exemplo, que fabrica peças plásticas injetadas, é nesse requisito, né, que a gente determina, né, qual tipo de equipamento, qual tipo de injetora plástica que a gente vai trabalhar, se for peça estampada, qual que é o tipo de prensa, se tiver um processo de solda, entre outras coisas, é nesse requisito, né, que a norma chama nesse sentido. Fazendo uma relação, uma correlação com o segmento automotivo, existe aí o manual, né, do AIAG, que é o APQP. O APQP tem exatamente essa função aí dentro das suas fases de identificar o que o cliente necessita, qual tipo de produto que a organização se propõe a produzir, né, e orientar fase a fase como que a organização vai estruturar o seu processo de manufatura. Essa é a ideia da seção 8.1, né, fazendo essa relação com o APQP. E a IATF suplementa com mais 2 requisitos, né, um adicionando a questões relativas a requisitos, produtos e serviços, especificações técnicas de cliente e outras questões relativas a requisitos de logística, entre outras, que sempre vai ver dentro da IATF, e também a confidencialidade, porque a organização precisa garantir que as informações que ela recebe do cliente, ela vai manter confidencialidade sobre isso, porque, em geral, uma organização que fornece aí para o segmento automotivo, ela pode fornecer para mais do que um cliente automotivo e vai estar trabalhando aí com mais com informações, né, de concorrentes. Então você tem 2 montadoras que são clientes da mesma organização, essas 2 montadoras são concorrentes entre si. Então a organização que é fornecedora, ela tem que garantir aí a confidencialidade nesse sentido, né? Garantir que existem regras de confidencialidade e, em alguns casos, até restrição de acesso em locais aí para que não ocorra essa quebra de confidencialidade. Aí a norma vai para o 8.2, onde a gente fala dos requisitos para produtos e serviços. Então, na primeira, a gente definiu qual é o tipo de produto, como é que a gente vai estruturar a nossa manufatura para atender aquele tipo de produto, e agora a gente vai entender quais são os requisitos para o produto. Quais são os requisitos que o cliente precisa em relação a esse requisito? Isso inicia como? Inicia-se com a comunicação com o cliente. A organização precisa ter um processo, né, uma forma de se comunicar com o cliente, de chegar até o cliente, de permitir que o cliente chegue até a organização, para que esses requisitos sejam entregues e sejam combinados entre o cliente e o fornecedor. No caso aqui, o fornecedor é a própria organização. A gente precisa garantir que isso ocorra, a comunicação, em especial sobre os requisitos para produtos e serviços, e a IATF suplementa dizendo sobre a comunicação, falando que a organização tem que se adaptar às formas de comunicação que o cliente determinar, seja em termos de idioma, seja em termos de troca de informações eletrônicas, etc. Aí a gente vai seguindo para a determinação de requisitos, onde a gente tem que entender quais todos os requisitos do cliente para o produto. É de suma importância a gente entender. Lembrando que qualidade é atendimento aos requisitos. A gente só vai fornecer um produto de qualidade ao nosso cliente quando a gente entender quais são os requisitos e vamos determinar quais são os requisitos. Em geral, no segmento automotivo, o cliente vai lhe entregar esses requisitos. Então, aqui a gente está falando que a montadora é a dona do produto e ela vai, ao longo da cadeia de fornecimento, entregar os requisitos para os fornecedores, sejam requisitos funcionais ou de interface,
que aqui o fornecedor, que a organização vai desenvolver o produto e vai junto com a montadora, com o cliente, determinar quais são os requisitos e características, ou até mesmo quando o próprio cliente entrega já todos os requisitos de produto e processo prontos para o fornecedor. Isso é de suma importância. Entendendo estes requisitos, a gente vai fazer o quê? A análise crítica dos requisitos. O que é uma análise crítica? A organização, antes de assumir o compromisso, né, de fornecimento, ela tem que garantir, né, internamente de que todos os requisitos do produto que o cliente passou serão atendidos, porque a gente não pode descobrir que a gente não consegue atender um ou outro requisito depois que o produto aí já está em produção, já está na vida séria. Isso é um transtorno gigantesco. Então a organização tem que fazer essa análise crítica, tem que verificar a viabilidade de manufatura, tem que identificar quais são as características especiais do cliente e ela sempre tem que manter uma informação documentada, melhor, tem que reter a informação documentada desta análise e a informação documentada sobre qualquer derrota do cliente em relação a requisitos que porventura não serão atendidos. Então pode acontecer do cliente ter um requisito, a organização identificar que esse requisito não vai conseguir ser atendido e entrar em contato com o cliente dar uma derrota, né, documentada de que isso no momento não vai ser atendido, ou que futuramente essa especificação vai mudar, pode fornecer desse jeito, mas a gente tem que ter a derrota documentada. Não pode não ter a derrota documentada. Já vi alguns casos, algumas organizações, onde a organização comunica ao cliente que não vai atender aquele requisito e simplesmente pelo fato do cliente não responder, ela considera que o cliente aceitou. Na IATF isso não é válido, a gente tem que reter a informação documentada sobre isso. Mais uma vez, características especiais é algo fundamental aqui. Quais são as características especiais? Aquelas que vão ter relação com segurança do produto, funcional do produto, montabilidade do produto, entre outras características, a gente tem que entender neste momento. Percebe que aqui a gente não está ainda fornecendo, hein? A gente está naquele momento de negociação e de entendimento sobre o que vai ser fornecido. Inclusive, temos que garantir que a gente tem viabilidade de produzir e manufaturar este produto, né? Ao longo da vida série, neste momento, a análise de viabilidade, que é uma análise multifuncional, esses requisitos, né, podem ser atendidos, são viáveis de serem manufaturados. E finaliza aqui o 8.2 falando aqui sobre mudanças, essas mudanças que podem acontecer ao longo deste contato, desse processo de comunicação, de determinação de requisitos e de análise crítica de viabilidade. Todas essas mudanças têm que ser documentadas e analisadas. Muito bem, chegamos agora aqui no 8.3, que é projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, que para muita gente aí é uma seção, uma subseção da seção 8 extremamente complexa e assustadora, mas não é tudo isso, né? Acho que é uma subseção super importante, né, dentro de um sistema de gestão da qualidade automotiva, porque tudo o que vai chegar no chão de fábrica, tudo o que vai chegar de controle de processo, de controle de produto, de especificação, de teste, tudo isso nasce aqui no 8.3, evidentemente com as entradas lá de requisitos de produto que a gente viu lá na subseção 8.2. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui na 8.3, especificamente falando do segmento automotivo, é que no segmento automotivo existem dois tipos de desenvolvimento: o desenvolvimento de produto e o desenvolvimento de processo, ou seja, toda e qualquer organização automotiva, ela deve atender a subseção 8.3, porque se ela não desenvolve o produto, certamente ela desenvolve o
processo. E a gente vai ver mais adiante que a IATF separa isso muito bem nas entradas de processo, né, das entradas do processo de desenvolvimento, entradas do processo de desenvolvimento do processo de manufatura, entrada de desenvolvimento de produto, saídas de desenvolvimento de produto, saídas do desenvolvimento do processo de manufatura. Então, fique bem claro, toda organização IATF 16949 ou até mesmo toda organização que fornece para o segmento automotivo deve atender aos requisitos da seção 8.3. E como é que essa seção é dividida, né? Como é que eu costumo orientar, né, as pessoas, seja em consultoria, seja até mesmo nos treinamentos que a gente faz, como é que a gente deve pensar a seção 8.3. A seção 8.3 a gente começa, né, falando dela em relação ao processo de desenvolvimento. A organização precisa de um processo de desenvolvimento, ela precisa estabelecer um processo de desenvolvimento. Como é que a organização estabelece, faz a sua gestão de desenvolvimento, quais são as entradas e saídas internamente, qual a sua estrutura de desenvolvimento. Pode ser o desenvolvimento de produto, desenvolvimento de processo ou desenvolvimento de produto e processo. Isso a organização tem que fazer. E a IATF diz que a organização tem que estruturar um processo de desenvolvimento, tem que documentar este processo de desenvolvimento. Feito isso, como é que a organização trabalha desta forma, a gente vai falar do planejamento de projeto e desenvolvimento. A organização precisa planejar o processo de desenvolvimento. O que é planejar? Definir quais são os recursos, qual o tempo, qual o prazo, quais são as etapas do projeto e desenvolvimento para aquele produto e para aquele processo que ela vai desenvolver. Então ela tem que fazer esse planejamento e a complexidade, o detalhe desse planejamento, ele tem total relação com o produto, com o processo, com a complexidade do produto e do processo. E é bem aqui que a IATF chama a gente mais uma vez para falar das ferramentas, né, dos core tools ou dos similares. Ela fala que a organização tem que fazer uma gestão de projetos utilizando o APQP ou o VDA MLA, que são as ferramentas aí mais famosas aí para a gestão de projeto e desenvolvimento. Então, a organização precisa aplicar essas ferramentas, usar esses manuais de referência para estruturar o planejamento, as suas fases, as suas etapas de desenvolvimento. Lembrando que aqui na plataforma da Target Quem tem um treinamento completo sobre o APQP, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, que é essencial e importantíssimo para qualquer profissional e para qualquer organização automotiva que está se estruturando, está aprimorando o seu sistema de gestão da qualidade automotiva. E é aqui também que a IATF começa a chamar aí outras ferramentas, como por exemplo o FEMEA, que a organização precisa analisar os riscos, né? Aplicar ferramentas de análise de risco, de identificação dos modos de falha, como por exemplo o FEMEA de produto, o FEMEA de processo, precisa ser aplicado dentro do processo e desenvolvimento. E sem dizer que as habilidades de quem desenvolve o produto também precisam ser comprovadas. Seguindo, a gente começa pelas entradas. Então você percebe que é uma estrutura lógica, né? Se definiu qual que é o processo, definiu o planejamento e agora são as entradas. As entradas de desenvolvimento. O que são entradas? São as informações que a gente tem que considerar para desenvolver o produto e o processo. Então a gente tem que pegar todas essas entradas, confirmar que todas essas entradas, são as informações, são os requisitos, são as necessidades de cliente que a gente precisa atender ao longo do desenvolvimento. Então, tem as entradas de maneira genérica, tem as entradas de projeto de produto e tem as entradas de projeto de processo de manufatura. Tudo isso tem que ser considerado cada organização dentro aí da sua característica. Em geral, a organização que desenvolve o produto
também vai desenvolver o processo. E existem diversas organizações, a maioria delas, que recebem a especificação de produto e vão desenvolver o processo. Dentro das entradas, a gente tem que considerar as características especiais. Característica especial é uma entrada fundamental e a organização tem que desenvolver um processo também, tem que documentar o processo de como ela identifica e como ela desdobra e implementa as características especiais dentro do seu processo. Definidas aí quais são as entradas, como as entradas estão estabelecidas, inclusive as características especiais, a gente faz o controle do projeto de desenvolvimento. Como é que a gente controla esse projeto? Qual que é o passo a passo? A gente está chegando, né? Tá caminhando, desenvolvendo o nosso processo conforme o planejado, para que a hora que a gente chegar no fim desse projeto, a gente vai conseguir entregar todas essas saídas. É isso que a gente faz aqui no controle de projeto e desenvolvimento. A gente controla o projeto e desenvolvimento, a gente avalia, a gente acompanha, a gente faz o follow-up do projeto de desenvolvimento, o time de desenvolvimento faz isso para garantir que tudo isso vai chegar lá no final e o cliente vai ser atendido. E a ATF suplementa que você tem que estabelecer marcos, milestones durante o projeto, e algum desses milestones devem ser comunicados à alta direção, porque a alta direção precisa avaliar como é que está acontecendo aí o projeto e desenvolvimento. Dentro disso a gente faz a validação do projeto de desenvolvimento, programa de protótipo, se for aplicável, a gente precisa fazer, e aqui ainda temos um processo de aprovação de produto, que é o quê? Que é o famoso PPAP, processo de aprovação de peça de produção. É exatamente aqui na seção 83, exatamente no requisito 8344, que a gente fala do processo de aprovação do produto, que pode ser o APQP, pode ser o VDA2 ou qualquer outro aí que o cliente estabelecer, tanto para o produto que a gente vai entregar ao cliente, quanto para os nossos fornecedores. Feito isso, a gente tem que confirmar o quê? Confirmar as saídas. O que é confirmar a saída? É confirmar que tudo que foi estabelecido, planejado lá na entrada, ocorreu corretamente ao longo do desenvolvimento e a gente está entregando isso, entregando esse desenvolvimento com tudo aí completo, tudo realizado, todas as fases do APQP cumpridas, todos os requisitos do APQP, ou do VDA2, ou do cliente, ou da própria organização, têm que ser cumpridos, têm que ser estabelecidos. Por quê? Qual que é a saída principal de um projeto e desenvolvimento? É a gente entregar um produto e um processo robusto para a vida série. Quer dizer o quê? Iniciou a produção, ele vai produzir, vai atender os requisitos ao longo do tempo de forma consistente, com um processo estável, com um processo capaz. É isso que a gente precisa garantir que aconteça, isso que a gente tem que garantir. Então a gente tem tanto as saídas de forma geral, que a gente tem que atender aqui nesse 8.35, as saídas do projeto do produto e as saídas do projeto de manufatura. E por fim aqui no 8.3 a gente tem o quê? As mudanças. Então todas as mudanças que acontecem, a gente tem que garantir que essas mudanças vão ser devidamente controladas e analisadas. Então esse é o 8.3, ele tem muitos requisitos, muitos detalhes, então eu recomendo fortemente que você vá na aula, se tem dúvida, escute as explicações, leia a norma, pegue todos os detalhes do 8.3, porque você precisa estruturar o seu processo de projeto de desenvolvimento, que ele atenda todos os requisitos da IATF, sem esquecer do manual do PQP ou do manual do VDA correspondente, VDA MLA, que fala de desenvolvimento, ou outros manuais que existem aí das montadoras. O mais conhecido, o mais utilizado é o manual do APQP. Muito bem, vamos para o 8.4, que é o requisito que fala sobre o controle dos processos, produtos e serviços providos externamente. E essa subseção começa exatamente com a gente definindo quais são os fornecedores, quais são os tipos de fornecedores que a gente deve controlar. E a 9001
deixa isso bem claro, que são os produtos que forem destinados à incorporação nos produtos e serviços da própria organização ou algum processo, né, que é realizado externamente. Então aí tem que ficar bem claro que a gente só vai controlar e só é obrigado a controlar, selecionar, desenvolver, monitorar os fornecedores que fornecem produtos que são incorporados ao nosso produto e aqueles fornecedores que fornecem uma parte do nosso processo. Para IATF não é aceito, por exemplo, você comprar de um fornecedor, apenas trocar de embalagem e fornecer ao seu cliente. Isso não é aceito para a IATF. A IATF a gente tem que fazer manufatura, a gente tem no mínimo ter uma etapa ou mais de processo de manufatura. A gente não pode fornecer um produto que a gente não produz. Isso é de suma importância. E a IATF ainda suplementa dizendo que fornecedores, por exemplo, de calibração, sequenciamento, classificação e retrabalho também devem ser considerados nesse controle. Então a IATF traz para a gente primeiro um processo de seleção de fornecedores, alguns critérios e requisitos para seleção de fornecedores, e para isso a gente tem que ter um processo documentado, avaliar o risco, avaliar o sistema de gestão da qualidade do fornecedor, entre outros requisitos que a gente precisa considerar para selecionar. Então tem que ter um critério para selecionar. Qual que é o ponto de corte? Qual que é o critério mínimo para a nossa organização determinar que esse fornecedor pode ser um fornecedor da nossa empresa, ele pode fornecer um produto que vai ser incorporado a um componente, a um sistema, a um produto automotivo. Isso é de extrema importância. A IATF traz para a gente também os fornecedores direct buy, que são aqueles que a montadora ou o cliente determina de quem você deve comprar. Existe uma regra para isso que a gente deve seguir aqui pensando na IATF. Seguindo adiante, a gente vai definir o tipo e extensão de controle, com base no fornecedor, com base no tipo de produto, qual que é a extensão do controle que a gente vai aplicar a esse fornecedor, a esse produto. É claro que a gente não deveria, né, aplicar o mesmo controle para todo tipo de fornecedor, para todo tipo de produto. A gente vai ter que aplicar um controle mais robusto para aquele fornecedor que porventura apresenta resultados piores ou então entrega um tipo de produto que é mais crítico. E a IATF solicita inclusive que você descreva um processo documentado para isso. Documente o processo onde você vai determinar o tipo e a extensão do controle e o grau de controle de acordo com essa classificação de tipo de fornecedor, de criticidade de fornecedor. Isso é de suma importância. A gente não pode esquecer de falar dos requisitos estatutários e regulamentares, que a gente precisa cobrar isso do fornecedor. Isso também tem que ser documentado, como a gente realiza esta análise. E outro requisito super importante é o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor. O primeiro ponto é estabelecer que o critério mínimo para um sistema de gestão da qualidade de um fornecedor no segmento automotivo é a certificação ISO 9001 e a partir daí buscar como objetivo final a certificação IATF 16949. É evidente que você não deve considerar, ou não deveria, né, na maioria dos casos, considerar que todos os seus fornecedores vão ter como objetivo a certificação IATF 16949. A própria norma abre a possibilidade de você, com base numa avaliação de risco, determinar qual que é o nível que você espera que cada fornecedor alcance. Isso é de extrema importância, beleza? Temos o software embarcado, né, que é uma coisa que está dentro da norma, né, questões de fornecedor com software embarcado, que são aquele tipo de peça e produto que existem softwares gerenciando aquele produto. Se a sua organização considera ou possui fornecedor, né, de software, você também deve realizar essa gestão. Seguindo adiante, temos o monitoramento do fornecedor, onde também temos
de ter um processo documentado, e a norma traz para a gente alguns critérios e requisitos que a gente tem que medir o fornecedor, como a qualidade do produto, rupturas, né, reclamações, desempenho do cronograma de entrega, entre outros, devem ser considerados como critérios mínimos para medição e monitoramento do desempenho do fornecedor. A IATF traz para a gente ainda auditorias de segunda parte como uma ferramenta que deve ser aplicada para o desenvolvimento e monitoramento do fornecedor. A organização deve desenvolver os seus fornecedores, fazer um trabalho para melhorar o seu desempenho e garantir a informação aos provedores externos. O que quer dizer? Que o provedor externo precisa receber as informações, ele precisa saber quais são os critérios e quais são os requisitos que ele precisa atender para ter um bom desempenho, inclusive informações relativas a requisitos estatutários e regulamentares que devem ser atendidos.